De todos os irmãos, vamos meditar aqui na nossa lição do 13º sábado, no tópico 4 de quarta-feira, falando sobre o último juiz de Israel. O título é: Quem será o nosso rei? A primeira perguntinha vem falando como o Senhor ordenou que Samuel respondesse à exigência do povo por um rei, porque Deus deu uma resposta para Samuel passar para o povo. E a resposta de Deus foi: o povo pediu um rei, dê um rei a eles. E por quê? Porque quando o povo recusou os filhos de Samuel e não lhe deram nenhuma chance para Samuel corrigir os seus filhos, o povo rejeitou o próprio Samuel e o próprio Deus também, né? Porque Samuel foi um homem eminente na nação que realizou grandes feitos e levou o povo à piedade e consagração. Ele foi o criador de duas escolas dos profetas, né? Então, o Senhor ele ordenou que Samuel respondesse que eles teriam um rei, por causa que tinha rejeitado ele próprio, porque Deus era o rei da nação, né? A notinha vem explicando esses detalhes. Na letra B diz: que princípio atemporal Deus quer que aproveitemos dessa experiência, conforme explicado por profetas que vieram depois de Samuel? Deus ele declara aqui em Ezequiel e em Oséias, né, que deu um rei na ira e tirou o rei no furor. E Ezequiel vem falando também que: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. E enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, e porei o rosto contra tal homem, e eu farei um espanto, um sinal e um provérbio. E arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Tem um princípio importante aqui que vem falando que Deus quer que aproveitemos dessa experiência. O povo de Deus hoje, eles podem fazer experiências individuais com Deus, mas quando eles pedem excessivamente uma coisa, Deus concede essa coisa. Pode ser qualquer coisa, né? Como o maná no deserto, por exemplo. Deus concedeu o maná, eles reclamaram do maná e pediram carne, Deus deu carne. Dessa mesma maneira que eles pediram um rei para imitar do mesmo modo que as outras nações, e Deus concedeu um rei também. Então devemos tomar cuidado com o que pedimos para o nosso Pai Celestial. Porque se está claro que não é bom para nós, e nós insistimos em pedindo, Deus atende o nosso pedido para que depois nós soframos as consequências. Colhamos os amargos resultados do nosso pedido de desobediência. Por isso que é muito importante sempre duvidar de nossa própria sabedoria. Eu quero acrescentar o texto de Tiago, capítulo 3, verso 13, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. É um alerta para todos nós, como cristãos, não confiar na nossa própria sabedoria. Se você, meu querido irmão, vê algum irmão ou irmão se gloriando de sua própria sabedoria, que sabe muito, que sabe todas as coisas, que consegue, faz e acontece, tome cuidado. Tire distância desse irmão, porque pode acontecer desastres dolorosos, como aconteceu aqui. O povo achava que sabia que queria o melhor e pediram um rei, depois veio os desastres do reinado do rei Saul, né? Muitos desastres na história. Letra C diz assim: após o primeiro rei de Israel, Saul, ter subido ao trono, como Deus tentou usar a situação da melhor forma em sua misericórdia. Deus tentou usar a situação da melhor forma aqui, profetizando, assim que ele foi ungido, tudo o que aconteceria naquele dia, que ele seria inspirado por Deus e tudo o que ele devia fazer, né? E Deus, ele ditou para Saul tudo o que ele devia fazer através do profeta Samuel. Só que quando ele começou a recusar um ordenado de Deus, o que Deus tinha mandado por meio do profeta Samuel, homem fiel e temente a Deus, que ouvia as instruções de Deus e passava para o rei, aconteceu algo muito triste que fala na pergunta D, né? Então, na sua forma de misericórdia, respondendo a pergunta C, Deus ele tentou de todas as formas arrebanhar Saul
mostrar para ele o caminho que devia ser seguido para que Israel ainda assim não sofresse os resultados da desobediência do rei. Letra D. O que Deus foi finalmente obrigado a fazer com o primeiro rei? Deus ele foi obrigado a rejeitar o primeiro rei, a tirar o cetro de suas mãos e colocar em Davi. E agora iria começar o processo de decaimento de seu reino, porque Davi ele deveria tomar o lugar. Já falamos aqui o porquê, né? Como o Senhor governa seu povo hoje? Em Efésios capítulo 4, verso 11 e 16, fala um pouco como Deus governa o seu povo hoje. Deus deu dons para todas as pessoas, desde que nascemos. Cada um tem dons. Uns têm um dom, outros têm dois, outros têm três, e raras as pessoas têm 5. Então, de um modo geral, cada um de nós temos um dom a exercer para edificar o corpo que é a igreja de Deus. E é essa forma que Deus governa o seu povo hoje. Quando alguém lá da alta posição, lá da alta classe, não está dando um bom exemplo ou não está usando o seu dom da maneira correta, como Deus pediu, então Deus tira ele de lá e coloca outra pessoa mais capacitada, né? E interessante a parte final do verso de Efésios aqui fala, né, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então não existe nenhuma pessoa que pode falar, não, eu sou o chefe e deve obedecer às minhas ordens, né? Mas sim é um grupo de crentes, um grupo de fiéis que ditam essas ordens, né? Que o Senhor nos abençoe e que possamos compreender profundamente a cada dia mais essa lição muito importante que vem para nosso ensino. Que o Senhor te abençoe essa noite. Amém.